Já. Boa noite. Olha, gente, olha só. O celular tá longe de mim, tá? Então, se eu não der boa noite pra alguém, é porque eu não estou vendo boa noite. Mas desde já, boa noite a todos. Eu sou a Luciana Santos e hoje nós temos um convidado especial, que é o Rony, que vai falar um pouco pra vocês sobre o programa de purificação. Eu tô até aqui com o material, a live de hoje vai ser baseada nesse material, no conteúdo dele. E eu vou falar pra você o que tá escrito aqui, o que o Ron fala, o Huber, que é o fundador da Genetic Scientology, sobre o programa da purificação. O objetivo do programa de purificação é muito simples. É limpar e purificar o organismo do indivíduo, eliminando todas as impurezas acumuladas, todas as substâncias tóxicas. Então, qual que é o propósito? Fazer com que você limpe o seu corpo. Mas por quê? Onde você vai chegar? Você tem ideia do que as toxinas causam no seu corpo? Onde elas estão? O quanto de toxina você consome? Então, tudo isso a gente vai falar no decorrer da live. A gente também vai propor uma análise grátis de toxicidade para você. Então, acompanha aí a live, porque o Rony, que é o especialista, daqui a pouco eu pergunto algumas coisas para ele, para que ele esclareça um pouco sobre o programa da purificação aqui nessa live, ok? Antes de qualquer coisa, eu acho muito legal eu dizer pra você por que a gente tá fazendo a live. Primeiro, para apresentar o que tem no mundo de Genetic Scientology, para fazer com que você veja como você pode usar e melhorar a sua vida, qualquer aspecto, e um que não é menos importante é com relação ao corpo. No meu caso, quando eu fiz o programa da purificação, eu fiquei muito mais consciente do que me fazia mal e do que me fazia bem também. O que acontece? Às vezes você come uma coisa, você acha, será que foi o sol? Será que foi o que eu comi? Será que foi o estresse? Será que foi? Será que foi? Será que foi? Então você, muitas vezes, não tem consciência do que está se passando no seu próprio corpo. Então, no meu caso, na purificação, eu tinha uma dor de estômago que eu não sabia de onde vinha. Então eu descobri que se eu comesse determinados tipos de alimentos, o meu estômago ficava mais sensível. Então, uma vez que eu conheço o meu corpo, uma vez que eu sei como ele funciona, é muito mais fácil para eu cuidar dele. Até porque, de repente, tem pessoas que não são muito tolerantes a arroz branco. Outras pessoas já não passam mal. Então, aqui, o ponto não é colocar você num molde onde não coma isso, que isso vai te matar. Mas, é óbvio que tem toxinas que são muito mais pesadas para o seu organismo do que para uma outra pessoa, por exemplo. Mas, de qualquer forma, o programa da purificação existe para isso, para que você se liberte de todas essas toxinas, todo esse veneno. A toxina é um veneno, é uma substância prejudicial para o seu corpo. Então, esse é o propósito da purificação, que você limpe o seu corpo dessas toxinas. Então, tem como se libertar. E eu quero que o Rony fale, ele já vai falar, tá? Só quis falar um pouquinho o resultado que eu tive com o programa da purificação. A propósito, o motivo de eu estar aqui fazendo essa live é justamente por ter resultados. Não teve nada que eu fiz aqui com exatidão que eu não tive resultado. Por isso que eu faço muita questão, eu adoro participar desse grupo de Genetic Scientology, por causa dessa questão de ter resultados, e o programa da purificação realmente ele é muito bom, dá outro estado de energia e vida para a pessoa, para você que já tem, quem já fez, se estiver acompanhando a live, escreve aí o resultado que teve. Tem gente às vezes que já fez, é muito importante, não sei se o Rony falou pro pessoal escrever. Sim, falei. Que é muito importante, por quê? Porque às vezes você que não conhece não sabe como funciona. E eu quero, o Rony, a gente aqui quer que você conheça, porque realmente é um programa libertador no que se refere a corpo, mente e espírito, certo? Bom, eu vou ler uma coisinha aqui na contracapa. O livro é Mente Sã em Corpo São, do Sr. L. Ron Huber, o programa Eficaz da Purificação. Aqui ele diz que se o programa da purificação puder ser usado para salvar, mesmo que seja só uma parte da civilização doente pela invasão das drogas e de outras substâncias tóxicas, então talvez haja esperança para toda a civilização. L. Ron Huber. Esse livro aqui ele explica todo o programa, quais os benefícios, o que as toxinas causam, por que tem algumas pessoas que têm problema de digestão, por exemplo, entre outros problemas que a pessoa pode ter, até ter a mente mais fraca, mais lenta, memória, a pessoa fica esquecida, não lembra onde coloca as coisas, e tem gente que acha que isso é idade.
e às vezes é um acúmulo de toxinas no corpo, certo? Bom, mas agora eu quero, que eu acho muito importante, que a pessoa que é especialista, já há quase 10 anos nesse tema, já viu vários resultados nas pessoas, ele mesmo já fez. Eu quero que ele se apresente, né, Rony? Sim. Se apresente pra galera aí. Bem, eu sou o Rony, eu sou especialista do programa de purificação. Como a Luciana falou e eu até estava pensando, é um programa muito bonito, né? Onde que a pessoa resgata toda aquela vitalidade, a energia que ela tinha na infância, adolescência, e ela pensa que mudou as coisas devido à idade, como você falou no final, e não é essa a questão. Existe o fator mental que a gente sempre está falando, sempre afeta bastante o mental, mas para que esse mental seja puxado e seja colocado hoje no presente, uma angústia, uma depressão, uma tristeza, uma dificuldade, requer que o corpo esteja limpo. E o corpo, por não estar limpo, tem essa gama de toxinas, que é conservante, é aromatizante, é um álcool, é uma cocaína, é uma gama de tudo que é tóxico. Isso faz com que a pessoa puxe essas memórias do passado e sinta que agora a vida meio que acabou ou parou, né? Uma época que estamos, muita gente está falando disso todo o tempo e não sabe mesmo a causa disso, né? Que pra gente aqui seria o tóxico do corpo. Uma anestesia, um raio-x que a pessoa toma, consome, isso fica no corpo e a pessoa no futuro ela vai sentir o efeito disso tudo e ela não percebe porque ela não tem conhecimento desse programa de purificação, que é fazer com que a pessoa não tenha isso, como o corpo veio, novinho em folha, criado por Deus, bonito, ágil, inteligente por si só. Essa é uma parte bem importante. Inteligente por si só é o quê? Comeu algo, você sentiu meio desconfortável. Isso não é muito bom porque talvez tenha muita química. Isso é a inteligência do corpo. Isso faz com que a pessoa já deixe de lado aquilo que ela consome e vê que é daninho ao corpo, né? E o programa faz com que tire tudo isso e ela tenha essa vitalidade, todas as células dela fiquem como novas, como se tivesse vindo com o mesmo gene, sem adulteração, sem acréscimo sem adulterar, sem aumentar algo, né? Uhum. Porque as substâncias tóxicas faz isso, altera ali a célula do corpo e o corpo, como inteligente, como eu falei, tenta reagir da forma que ele sabe, mas com dados agora que ele não conhece muito e faz com que ela fique mais lenta, mais cansada, a inteligência diminui bastante. Isso pode ser até a pessoa, se eu meto pimenta no olho da pessoa, um spray de pimenta, pergunta qual que é o raciocínio dela naquele momento. É muito baixo. Exatamente. E é nesse sentido de que o corpo está contaminado. Nesse livro o Ron já está falando na época de 1950 e 51, nessa época, que a sociedade vive num mundo tóxico. Ele está falando daquela época. Hoje eu nem sei como te falar a palavra para colocar como toxinas, porque hoje temos isso 24 horas, não temos mais de vez em quando, temos 24 horas. Exatamente. E para a pessoa lidar com esse bombardeio de toxina de todo lugar, e o que é ruim, né? Às vezes a pessoa fica mal fisicamente, por ela não ter consciência, ela se joga na mão de um profissional e, me salva. Fulano disse que é isso. Ela vai fazer um tratamento que às vezes metem mais toxina. E aí ela melhora um lado e piora outro. Foi resolver o ouvido, deu problema no estômago. Foi resolver o estômago, deu problema no pé. Deu uma alergia. Então, curar a toxina com toxina é igual tentar salvar alguém envenenado com um copo de veneno. É uma coisa meio estranha. A diferença é que a pessoa morre aos poucos e ela não vai reclamar. E é normal, a vida é assim mesmo. Porque o fulano de tal falou que é assim, então é assim. Então, no programa da purificação, no livro, por isso que, apesar de a gente ter especialistas, porque são 3 profissionais especializados na entrega desse programa. Você passa por um médico, nem devia entrar isso, depois o Rony fala, tem o Rony e tem um outro.
Apesar disso, você tem um material para você acompanhar o que é isso, como se funciona, como vai ser isso no meu corpo, qual vai ser a reação, por que funciona. Então é algo que parte de você receber o programa, você também é consciente de como é, por que é assim, os benefícios, você acompanha, você não está fazendo um negócio com o olho fechado, é inconsciente. Então é um negócio que você faz muito consciente de como que é o funcionamento disso, além dos 3 profissionais que acompanham. Mas assim, Rony, você hoje é especialista, faz um tempo que você atende pessoas, mas o que te inspirou a ir para essa área? Porque Scientology tem uma gama de áreas. O que fez você colocar atenção na entrega do programa da purificação? Por que você quis lidar ou trabalhar com isso? Mas que tudo a gente tem aqui como melhoramento pessoal, isso seria uma parte de melhorar a si mesmo. As pessoas hoje estão buscando melhorar o corpo e ter uma atividade física mais ágil, né? O corpo mais ágil para que ele possa responder ao que ela está pedindo, que é o dia a dia, né? Eu fiz no exterior esse programa, eu fiz pelo fato de que toda a minha vida, e eu sempre estou falando isso, se a pessoa está me falando pessoalmente ou por telefone, uma pergunta que ela queira responder, que eu responda. Toda a minha vida, andei até falando essa semana, tanto como infância, adolescência, muito doente. Eu tomei muita medicação. Te dou uma lista de coisas que eu tomei: Tetex, Tetacicrina, amoxicilina, bezetacil, chegou a tomar a cada 3 dias, e uma gama de coisas para curar problemas que eu tive de saúde toda a infância. A gente sabe que a pessoa consome muito, por exemplo, que foi uma coisa que eu tomei, antibiótico, isso ferra com a flora intestinal e sabe que no futuro isso vai dar problema. Bem, então infância, adolescência ali tentando sanar aquilo que praticamente já nasci, que foi alguns problemas de garganta, na adolescência de coluna, que eu tive bastante, e isso eu tomei muito remédio. Injeção, muita. Analgésico, tudo que você conhece, eu tomei. Isso é algo que afeta tanto o corpo, que faz com que a pessoa no futuro fique ainda mais doente. Cada dia que passa ela vai ficando mais doente. Então, voltando ao porquê que eu fiz porque eu percebia que o corpo fica lento, fica desgastado, até uma outra medicação alternativa que você possa tomar não responde de forma adequada, e aí você vai tomar algum remédio alopático e vai tomar muito mais, tanto que o médico te ensina como as pessoas ensinam uma para outra. Então, com o passar da minha vida eu vi que estava perdendo aquela energia e já não tem mais saída, porque, como você tinha falado no início, a pessoa está sanando com mais medicação, mais tóxico. Imagina que eu tivesse a vida só de remédio, aí tem toda a adolescência de beber, de curtir a vida de tudo que é forma, e você vai vendo que vai ficando pior. Uma hora te dá uma tristeza, uma angústia, e você não sabe de onde vem. Bem, o tóxico faz com que a pessoa fique mais lento, a percepção diminui, e isso causa um desastre na sua parte adulta tremendo, devido todo o acúmulo do tóxico do corpo que ela passou. O que a pessoa tem como que já tomou, foi embora, isso é uma mentira. Você poderia pegar, no livro vai explicar bastante sobre isso, de substância que ela consumiu há 10, 20 anos, isso ainda, o corpo continua com ela. Tem estudos do Sr. Ron, que mostra que mesmo um cadáver aberto depois de 5, 10 anos tem aquela substância, entendeu? E se ele começou a pesquisa com uma droga, que seria o LSD, depois ampliou isso a observar um conservante, um açúcar, um aromatizante no corpo. Então isso não é algo tão simples, né? Assim que a gente tem como na nossa educação de comer tudo, mas se você for observar, a gente não pode comer tudo isso que está ao nosso redor. Quem está hoje mais consciente está procurando coisa melhor, mas isso não sana ela de continuar com as toxinas que ela consumiu
há 20, 30, 40 anos atrás. Sim, exatamente. E, Rony, para quem não conhece o programa de purificação, por que seria legal ela conhecer e fazer? Porque às vezes a pessoa não tem noção do risco que ela corre. Quais são os riscos de não conhecer? Porque assim, independente de qualquer coisa, quando a vida decide dar uma na cabeça de alguém, ela não para perguntar, peraí, deixa eu ver se você sabia disso. Por exemplo, se uma dona de casa, a casa dela tem um pano elétrico e a casa pega fogo. Mas ela não sabia como funcionava, não sabia que a fiação era antiga e ela morava sozinha. Então, se a casa tiver que pegar fogo, não vai, peraí, vamos ver. Faz um curso de eletricidade básica pra gente poder pôr fogo na sua casa. A vida não é assim. Então, é muito legal você ter noção dos malefícios e do risco que você corre por não se libertar das toxinas que estão alojadas no seu corpo. Então, por isso eu quero que você explique. O que você diria para essas pessoas que não sabem mesmo? Uhum. Basicamente a gente não tem essa instrução. E principalmente no dia de hoje. Até que tinha mais antigamente, por observação, que os nossos pais, avós falavam naquela época, né? Hoje se tornou tão natural a pessoa comer qualquer coisa ou usar qualquer substância que parece algo normal e não é. Então eu indicaria para a pessoa que ela tem principalmente essa dificuldade de estudar um exemplo ou de mover o corpo. Quando a gente acorda de manhã, a gente sente, às vezes, tem um pensamento para acordar, e isso o corpo não obedece depois de muito tempo carregado de tóxico. Ela tem um pensamento, eu quero levantar e não sei o que, isso dura 5, 10, 20, 30 minutos, 1 hora. Por quê? Porque o corpo não está respondendo de forma adequada. Para se ocorrer a comunicação existe esse pensamento, e desse pensamento para ter uma ação que seria no corpo, está muito lento. Tem um espaço, uma área de um retardo de comunicação tremendo. E isso a gente percebe com o passar dos anos. A gente pensa que a idade não é. É isso, é o acúmulo de toxinas que a pessoa traz desde sua nascença, desde a sua primeira anestesia no dentista ou até possivelmente também quando a mãe tomou. Isso leva aquele ASzinho que a pessoa tomava na infância, aquela medicação que ela achava gostosinha e roubava da mãe, isso tem um grande efeito. Sem falar que hoje isso se tornou muito mais potente, esses químicos, né? Então a pessoa que está mais fraca, cansada, já não tem aquela agilidade, já existe uma coisa que é um ímpeto natural nosso, que é o ímpeto sexual, por exemplo. Se isso no decorrer da vida, isso vai diminuindo assim como se a pessoa falar isso já não tem importância, ou eu sou assim mesmo, isso tem algo errado. Já vi pessoas me relatarem que essa parte melhorou. E não tem segredo, o tóxico do corpo está afetando aquela parte que seria a parte sexual para o homem. Isso é notável porque ele precisa de uma série de reações químicas para poder responder a esse estímulo, né? Então ele perde, ou a mulher também perde no passar dos anos, acha que é normal. Se procurar um médico, vai tomar mais medicação, com certeza não vai estar sanando. Então eu indico para a pessoa que queira melhorar o seu corpo como um todo. Porque a princípio a Luciana falou, o programa é destinado a tirar as toxinas do organismo. Às vezes a pessoa me pergunta, mas vai sarar isso? Não, eu quero tirar a toxina do organismo para que ele possa responder quando a pessoa possa acordar, quando possa estudar, quando possa trabalhar, quando ela possa querer ter objetivos futuros. Isso sim, as toxinas afetam diretamente e as pessoas não têm esse conhecimento assim no seu diário. Não sabe porque a educação está levando que a pessoa consuma mais. Uma empresa de alimento, ela quer vender mais. Entendeu? Então ela desenvolveu certa substância para poder conservar, dar mais sabor e estimular a pessoa a consumir isso. E essa seria toda a história dela no decorrer da vida, né? Mais lenta no final. Sim, e essa coisa da pessoa estar mais lenta, talvez o que a pessoa não veja é que, como você mencionou, empresa, enfim, não empresa, mas as pessoas que estão com essas substâncias, se elas estão mais lentas, se elas estão mais cansadas, como que é a produtividade? Quais são os resultados no dia a dia? Como que é em relação ao filho?
Por exemplo, eu tenho uma filha de 2 anos e meio, uma criança nessa idade é super cheia de vida. Se eu não tiver vida igual, eu posso perder a paciência, eu não vou querer brincar com a criança, eu não vou dar atenção. E aparece uma coisa tonta, mas olha a consequência. A criança fica carente de atenção por um tempo, aí ela busca informação na internet, com um amigo, ela tenta suprir essas carências conforme ela vai crescendo. E quando eu decido dar atenção para esse filho, ele já é drogado, ou já tem um outro problema. Então, eu falei uma coisa trágica, mas parece que não. São as pequenas coisinhas que fazem com que coisas maiores ocorram. Então, veja bem, acompanha essa live, assiste de novo o vídeo depois, vê bem essa questão de como uma toxina sutilmente pode prejudicar o seu dia a dia. Seja o seu dia a dia no trabalho, seja o seu dia a dia com seus filhos, com o seu marido, esposa. Porque o que é uma pessoa cansada? Imagina que eu vou numa festa. Uma amiga me chama numa festa, eu chego assim. Ai, tô estressada. Imagina, as pessoas vão querer andar comigo? Aí eu chego em casa, tô cansada. Então a pessoa vive... Imagina você numa entrevista de emprego meio mole. Qual é o seu objetivo da empresa? Gente, você pode passar até uma má impressão por causa de uma coisa pequena, entre aspas. Então, vale muito a pena que você aumente o seu nível de consciência com relação às toxinas e quanto aos malefícios que ela causa. E mais que isso, o ideal é que você purifique o seu corpo. Por isso que a gente até fala, pode comprar material, vê a informação aqui dentro, tira suas conclusões, pega a Bíblia e fala, não, deixa eu ver onde aconteceu isso na vida, porque você vai encontrar. E essa oportunidade também de fazer o programa de purificação. Agora, Rony, tem mais alguns benefícios que você lembra de alguém ter te relatado com relação a, depois da pessoa ter feito o programa da purificação? Sim, e tem inúmeros assim, casos que eu tive e a pessoa ela já tinha passado por muitos médicos e continuava passando, né? Pessoas com alergias, às vezes, que tinham gastado números assim exorbitantes em dinheiro, porque tanto um dermatologista, depois um alergista, que é uma especialidade muito cara, a pessoa tem que pagar, né? E ela não consegue, às vezes, essas coisas mais raras que ocorrem, só as toxinas ali em ação, fazendo com que o corpo responda com algum tipo de sequela ali, algum dano no corpo, seja alergia, seja, você falou algo bem interessante que é a parte mental, a irritabilidade da pessoa. Isso é algo que a pessoa vai ficando intolerante à vida. O filho vai lá, faz um desenho muito bonito e o pai ou a mãe sai pra lá. Isso a pessoa não tem. Não tem cabeça para isso agora. Então tudo isso vai afetando não só o corpo, como a resposta às emoções da vida também, entendeu? Ela poderia receber algo muito gostoso de outra pessoa, um carinho e tudo mais, e retorna com a irritabilidade ou um desprezo, de forma que não está respondendo com a emoção adequada àquilo. Vi inúmeras pessoas, tive pessoas que tiveram contato com substância muito mais prejudicial, do tipo radiação, seja em Chernobyl, seja no Afeganistão. Pessoas que tiveram contato, ela não fala coisa diferente de uma pessoa do nosso cotidiano aqui, por exemplo, em São Paulo. Ela relata a mesma coisa. Uma pessoa que também já fez, por exemplo, tratamento para o câncer, ela me relata as mesmas reações dos tóxicos do dia a dia, desse acúmulo, cansaço, já não tem aquela paciência, ela já não consegue ter mais aquela agilidade mental como antes, e para onde ela vai correr? Mais medicação. Então, tive pessoas também que tiveram melhoramento nessa parte sexual interessante. A pessoa já teve vamos dizer, um ímpeto a ter uma relação sexual, que é algo que às vezes já estava há muito tempo o casal sem ter, sem vontade, e isso se torna comum, fazendo até que tenha outras reações, buscar outras pessoas e tudo mais. Tive pessoas que diminuíram bastante a miopia, a diminuição do grau do óculos, o olfato, as percepções melhoram assim tremendamente, porque é algo que mexe reativa o corpo como ele veio, né? A pessoa vai ter um melhor olfato, a visão melhora,
agilidade mental, o pensar, a mente responde rápido, né? Há um estudo, há uma emoção adequada naquele momento para não ter essa reação. Como você falou, cansado ali, acha que é isso, acha que é o patrão, acha que é uma situação específica e não é. É aquilo que tá acumulado e está gritando naquele momento. Eu tive pessoas também que tiveram mudança na sua alimentação, de forma que eu também sou um dos casos. Eu tinha colite, que seria a inflamação do colo. Isso tem uma alergia ao leite. Faz com que a pessoa às vezes não tolere certa substância. Sim, se for estudar sobre o leite, tem suas coisas aí, bem, mas a pessoa não, no meu caso, eu não tolerava mais nem sequer um Danone, um iogurte. E eu fiz o programa de purificação e eu terminei e falei, não vou lá testar se eu posso com leite, mas sim, com o passar do dia eu estava consumindo e isso se tornou natural e já não tinha mais essa coisa dessa colite, essa inflamação. Basicamente, o que a pessoa reativou foi o organismo a produzir aquela enzima que tem no organismo. Seja uma lactase, uma lipase, qualquer enzima que a gente tem no organismo que é natural. Então o corpo volta àquela atividade natural que ele tinha, fazendo que talvez o problema que ela tinha de saúde melhora, não porque o programa tirou, mas sim deixou o corpo de forma a responder e a expelir tudo aquilo que não era dele, não precisava. Legal isso. Uma coisa que eu não falei como resultado até se algum conhecido meu, principalmente parente, que me conhecia antes, eu tinha crise muito forte, mas muito forte, e continuamente de rinite. Então era sempre, não era uma coisa que era às vezes, era tipo, ficava com o rosto daquele tamanho, porque era muita sensibilidade. E realmente depois da purificação, reduziu muito. Tipo, não vou falar que acabou 100%, mas de todas as vezes que eu tive depois da purificação foi umas 2. Pra quem tinha toda semana, se mudava o tempo, meu nariz atacava. Se eu ficava num lugar que tinha telha, se eu mexia com um ursinho de pelúcia, se eu sacudia poeira, era contínuo, era sempre. Eu cheguei a tomar um remedinho lá, 4%, entre outros soros pra ajudar a aliviar, mas realmente, tipo, não passou. E teve uma hora que eu desisti. Aí eu usava um outro remédio lá pra melhorar as vias. Aqui, a mesma coisa. Parecia que tinha concreto no meu nariz. Isso do concreto nunca mais eu tive. De parecer que tá entupido e não sei exatamente o que era, mas tinha a ver com a rinite. E realmente depois da purificação isso sumiu, parou. Não fiz a purificação com essa intenção de curar isso. Mas consequentemente esses foram os resultados bem marcantes. Porque é horrível não poder respirar pelo nariz, por causa que a rinite fica atacando tanto que o nariz ficava até fechado. Então foi um ganho bem legal, porque, não tem nada que pague. Quem tem sabe, ficar com o nariz fechado e ficar colocando coisinha pra melhorar. Depois que passa o efeito da medicação, fica pior. Então realmente isso daí nunca mais eu tive. Bacana, Luciana. Você estava falando disso, eu até iniciei a falar da minha vida e já tive pessoas que relatam isso, toda a infância, toda a adolescência ali tomando medicação. Eu fiz em 2010 no exterior esse programa e de lá pra cá não tive doenças. Tive sinais de que ia ficar doente ou algum incômodo, algo assim, e a gente hoje, como tem esse livro, tem um conhecimento da pessoa saber usar uma vitamina, porque que serve, como que age no organismo, tudo natural. Se você pegar um zinco, ele é natural, não é algo que precisa de uma receita, por exemplo, você pode ir comprar. Então, de 2010 para cá, para uma pessoa que teve só doenças desde que nasceu e infância e adolescência, nossa, é uma mudança assim drástica. É até fora do meu cotidiano naquela época, né? Porque talvez algum pensamento ali de que ia ficar doente já aterroriza a pessoa. Porque tem algo ali que você não sabe o que é, só está atiçando a todo tempo, fazendo com que fique doente. Então, de 2010 para cá, fiz na Colômbia, isso, doença nenhuma. Uma vida totalmente inversa, porque se eu não tivesse conhecido isso, com certeza ia ter um montão de problemas de saúde. E outras coisas iam desencadear. Exato, muito. E devido às toxinas, para resumir o assunto assim,
ela faz com que vai desencadear muitos problemas de saúde, muitos, inúmeros que a pessoa não vai saber sanar sem um conhecimento como esse, onde ela pode ter a educação de fazer, melhorar o seu corpo e depois saber lidar com ele, porque essa máquina é sua e a máquina é perfeita, ela sabe o que fazer, o que não fazer. Como eu falei no início, a pessoa comia algo que fazia mal, ela não comia mais aquilo, faz mal, entendeu? E aí você vai se conhecendo, sabendo como se cuidar melhor. E mais que tudo, a vitalidade de viver, essa força que a gente tem, até na infância, que é bem comum, isso resgata assim, de uma forma que, quando no programa, é bonito de ver a fisionomia, aquele semblante da pessoa, que ela teve algo, parece como se tivesse se afastado, assim, ela parece que nasceu de novo e conheceu a vida de novo. Agora com consciência e adulto, né? Porque ela sabe, caramba, mas algo passou diferente. Rony, o que ocorreu? Bem, vou remeter ela ao livro, olha, está ocorrendo isso. Ah, por que isso ocorreu? No livro também informa o porquê que ocorre certas debilidades, seja desse acúmulo de toxina, né? Exato. Aqui é o manual, mostra o programa, como funciona, não tem segredo. Qualquer profissional da área da saúde pode ler, até porque o programa, para a pessoa fazer, ela vai precisar passar por um médico. É uma coisa muito bem organizada, apesar de ser natural. Mas, como eu falei no início da live, isso não é para você sentar e acreditar e falar mais uma pessoa me falando uma informação sim, legal. Não, a gente não tem esse interesse. Uma coisa que eu gosto muito em Genetic Scientology é essa coisa de você poder ver por você, você poder pesquisar, você poder esclarecer as palavras. Como que funciona isso? Por que funciona isso? O benefício que eu posso ter com isso? Qual é a exatidão da entrega do programa? Qual é a funcionalidade? Então, tudo isso você vê nesse livro aqui, que qualquer um pode obter, certo? Sim, mas só uma coisinha, quando a pessoa faz o programa, às vezes ela vem com a pergunta, olha, mas eu tomo uma medicação para a pressão. Bem, ela vai continuar tomando, porque ela tem um médico que acompanha ela, isso não vamos tirar. Tem o nosso médico também que vai ver essa parte, vai deixar anotado para a gente saber o que ocorre mesmo com aquela pessoa. E isso vai ser um trabalho em conjunto, se necessário, dependendo do problema de saúde que a pessoa tem. Ela continua com o médico dela, fazendo tratamento dela, com o médico dela, entendeu? Não vai ter nenhuma mudança assim, falar, mas eu vou ter que parar. Ah, mas isso é toxina. Bem, eu tenho um profissional te acompanhando, que é o seu médico, e isso deve ser seguido, não deve ser tirado ou parado, né? Exatamente, então a gente respeita muito os protocolos aí da medicina, do que você está fazendo. Como eu disse, a ideia é fazer com que você se liberte e tire as impurezas do seu corpo de uma forma muito natural. E aí você pode ver nesse material como funciona, tá? Bom, estamos chegando ao fim da live. O que é legal você saber? Que a gente pode fazer em você uma análise de toxicidade. É uma análise, não é um teste. Então você vai responder umas perguntas para o especialista poder analisar como que está o seu nível de toxicidade. Inclusive tem relação também com toxicidade quanto a pessoas, porque às vezes você está esgotado, sim, pode ter uma pressão, pode, mas a gente tem que isolar esse problema. Então por isso tem uma análise de toxicidade grátis, você pode fazer para conhecer. Pode aproveitar a oportunidade, falar com o especialista, falar com uma outra pessoa que atende aqui também, que é a Diva, falar comigo se você quiser. Então você pode agendar uma análise de toxicidade aqui no Tatuapé. É de segunda a sábado o atendimento. O meu nome é Luciana Santos. Toda terça eu estou fazendo live às 20h45. Toda sexta postamos um vídeo sobre curiosidades de Scientology a partir do meio-dia 15. Então toda sexta-feira no Insta, no Facebook. Nosso Telegram, Instagram, Facebook, YouTube é Genetic Scientology Brasil. O site é o www.geneticadobrasil.com.br. O meu WhatsApp é o 11 980 47 0846. Quer falar comigo? Quer fazer alguma pergunta? Me adiciona, fala o seu nome e eu te respondo. E ainda te mando novidades semanalmente, ok? E é isso, muito obrigada por terem participado. A próxima live vai ser o item principal para você ter um sucesso na sua comunicação. Esse é o tema da próxima live, certo? Até semana que vem, 20h45. Obrigada por participar, por curtir, por comentar,
Muito boa noite, uma ótima semana e muito obrigada pela sua participação. Até Tchau, mais. tchau. Vai, obrigada.